uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o maratonista Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte neste meio de semana. E é isso. Muito bem, sucinto, Bruno Castilho. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando Papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo aqui no Hora. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E a gente começa o Hora de hoje, falando de golbol aqui no nosso programa, porque o time de São José dos Campos está na cidade de Espoo, na Finlândia, para a disputa inédita do Mundial de Clubes de Golbol 2025. As partidas começam amanhã e antes da viagem, a nossa repórter Dani Rivas esteve no último treino em solo joseense, justamente antes de chegarem até a Europa, para saber como é que está a expectativa da delegação joseense. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Treino pesado, mas com um sorriso no rosto. Sinal de que a fase tá boa, né? Este foi o último treino antes do Mundial de Clubes de Golbol, que será disputado na Finlândia. A equipe de São José dos Campos, em parceria com o Instituto Athlon, está na expectativa para a competição, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de maio. A vaga veio com o título de forma invicta no Grand Slam, que aconteceu ano passado no Canadá. E esta é a primeira vez que uma equipe paradesportiva da cidade vai disputar o Mundial de Clubes. E a preparação começou bem cedo, viu? Uma preparação que a gente já vem fazendo desde o Grand Slam, né, de Golbol, lá que a gente conquistou a vaga no Grand Slam em 2024, ano passado, né? Já é uma preparação que a gente vem fazendo. A gente trouxe a seleção argentina para treinar aqui com a gente já foi para torneio internacional, mas a gente se preparou, a gente está preparado para estar representando São José, né? Porque não só como Athlon, a gente representa a nossa cidade, né, que é São José dos Campos. O Emerson é capitão do time e tem uma baita de uma experiência. Ele estava na delegação que conquistou o ouro nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021 e o bronze em Paris em 2024. E ele já está acostumado a pressões, é verdade, mas disputar uma competição internacional por um clube tem um sabor especial. Quando você representa o seu país, principalmente pela rápida adaptação que você tem que ter com atletas de outras equipes, de outros lugares. Aqui a gente está no dia a dia, tem mais contato, mais treinos juntos e também é especial você estar representando o clube e representando a cidade que assim, nos acolheu muito bem, tanto a cidade como a instituição. E o clima aqui dentro de quadra, pessoal, não tá nada de treino amistoso não, viu? É um jogo pra valer, com a competitividade lá em cima. E não é à toa, né? Porque é a primeira vez que a equipe do Instituto Athlon vai participar do Mundial. E o melhor, a expectativa está muito grande, porque há chances reais deles trazerem o título aqui para Sanja. Nós estamos indo buscar o título mesmo, treinamos bastante, nos preparamos, estudamos adversários. Então nós estamos indo com essa chance real para buscar o primeiro lugar na competição, para ser campeão mesmo. Os principais adversários dos joseenses devem ser os donos da casa, do Old Power da Finlândia, que está no mesmo grupo do São José na fase de classificação, além dos times do Japão e Lituânia, que estão do outro lado da chave, e que conta também com uma outra equipe brasileira neste Mundial, o SESI de Mogi das Cruzes, que, inclusive, pode ser o adversário do São José na segunda fase da competição, que já é eliminatória. Kelvin, que é chefe da delegação, explica que é preciso planejamento, pois a programação é intensa e conta com alguns adicionais, como, por exemplo, o fuso horário, com diferença de 6 horas. Vamos ter uma viagem longa,
uma viagem cansativa. Nós vamos chegar na segunda-feira à noite do horário da Finlândia. Na terça-feira, nossa programação, junto com a equipe multidisciplinar aqui, está um período mais de ajuste na questão de fuso horário, né? Porque logo na quarta-feira pela manhã, 2 horas da manhã Brasil, nós já teremos nosso treino oficial de reconhecimento nas quadras, e assim para que a gente possa ajustar tanto o período preparatório pré-competição na quadra, quanto também a questão de fuso horário para a nossa estreia na quinta-feira. E para que tenhamos mais reportagens como esta, abordando a participação de clubes em competições internacionais, é preciso ter uma base forte. Portanto, é primordial investir no futuro. Aqui em São José mesmo a gente já está buscando atletas de base, estamos iniciando com o trabalho, né, para ter essa continuidade sempre com força no projeto. A seleção brasileira mesmo, ela tem uma seleção de base. Hoje eu posso dizer que a seleção de base ela tem uma estrutura melhor do que muitos países no mundo aí. Então, para estar dando essa continuidade para a seleção brasileira, estar sempre ali entre as melhores do mundo mesmo. Pois é, Brunão, esse Goalball de São José vai forte para essa disputa desse Mundial Interclubes, né? E a expectativa, como disse o René, é de trazer bons resultados de lá. Esse time já está bem escolado, né? Já está bem calejado de competições internacionais, tanto que por 3 vezes, tricampeão seguido, né? Do Grand Slam lá do Canadá, 23, 24 e esse ano 25. E só que o Mundial é um nível, uma prateleira acima, né? Porque no grupo, como a matéria da Dani falou, no grupo tem os donos da casa, né? Uma equipe da Finlândia, e no outro grupo tem o Japão, que é a base da seleção japonesa, medalhista olímpica em Paris, e também o SESI, né? Então, talvez aí pode ser que São José cruze com esse time japonês ou com o SESI numa possível semifinal, e aí semifinal, né, mata-mata em qualquer esporte, o detalhe faz a diferença, pode classificar ou pode desclassificar uma equipe. Então é importante esse pessoal aí focado, boa sorte para todo mundo que vai lá. Esse time do Goalball de São José já trouxe alegrias em torneios internacionais como no Grand Slam do Canadá, agora vai para a prateleira de cima aí tentar um lugar mais alto no pódio. Pois é, e amanhã o São José estreia 9h30 da manhã, horário de Brasília, contra o Bufarik da Argélia. O São José é favorito para esse confronto, e aquilo que a gente falou, Brunão. Primeiro é se classificar, fazer uma fase de classificação, são 3 jogos aí na fase de classificação, são 2 grupos com 4 equipes cada, todo mundo joga contra todo mundo dentro dos seus grupos, e aí o primeiro enfrenta o segundo do outro grupo, e o primeiro do outro grupo enfrenta o segundo do grupo do São José, e pode cruzar, como você bem falou, time do Japão, o próprio SESI de Mogi das Cruzes, e quem quer ser campeão tem que ficar escolhendo adversário, tem que ir e vencer, e é isso que a gente espera deste Goalball de São José, que, como o Brunão disse, vem dando alegrias, e claro, a gente vai trazendo informações para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Sucesso para todo mundo lá, René Quintas, o nosso Kelvin Bacos e os atletas e toda a comissão técnica e atletas que estão lá na Finlândia, tá certo? Brunão, mudando de assunto, para a gente fechar o primeiro bloco do programa de hoje, a Prefeitura de São José dos Campos abriu hoje e vai até o dia 16 de junho as inscrições gratuitas para a 4ª Copa Popular de Futsal 2025, categoria adulto e o sub-14 e 16 que são juntos. Os campeonatos começam no dia 6 de julho, com o torneio adulto dividido em 3 divisões, séries Ouro, Prata e Bronze. As séries Ouro e Prata terão participação de 12 equipes em cada, classificadas com base no ranking da edição do ano passado, enquanto a série Bronze não tem limite de inscrições não, hein? Pode jogar quantos times tiverem. O congresso técnico dos campeonatos acontecerá no dia 26 de junho, às 19 horas, no auditório do Centro da Juventude. No ano passado, a equipe do Madruga, que é essa que você está vendo aí, ó, foi a campeã da série Ouro na categoria adulto. Na série Prata tá aí, ó, o título ficou com o time do Resenha. E na categoria Bronze, a galera do Legends, que é esse que você está vendo aí, ó, faturou o título e acesso à série Prata, e também o outro conquistou o acesso à série Ouro. As inscrições devem ser feitas de forma online, somente online, por meio de links no site da Prefeitura de São José dos Campos em www.sjc.sp.gov.br.
@sp.gov.br. No campo busca, você coloca lá, ó, 4ª Copa Popular de Futsal, que você já acha a matéria e lá tem o link para você se inscrever, Bruno. Essa Copa é muito bacana. É muito bacana, a gente sempre traz a Copa Popular aqui, movimenta os bairros e os times dos bairros da cidade, muito bacana. Boa sorte para quem for participar também, bons jogos para quem for participar e vá com a cabeça tranquila que esses jogos, a Copa Popular, às vezes, não a Copa Popular, mas os jogos amadores aí, às vezes tem arranca-rabo. Uma faísquinha ou outra aí, vamos com calma, o importante é competir, lógico, ganhando, sempre legal, mas o importante é relaxar e competir bem para todo mundo, que ninguém se machuque, né? E nessa Copa Popular tem muito jogador profissional que ainda atua como profissionalmente, que joga Copa Popular, e muitos ex-jogadores que deixaram recentemente a quadra, ou que nem tanto assim, mas que já foram profissionais que atuam nas equipes aí dessa Copa Popular. É muito bacana, o nível é altíssimo, vale a pena conferir. Sucesso para todos os participantes e, na medida do possível, claro, a gente vai informando aqui no Hora do Esporte. E faz o primeiro break do dia. Na volta tem informações do São José. Teve jogo treino ontem, você vai saber de todos os detalhes com o nosso João Delfino. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de futebol. O São José entrou na sua 4ª semana de pré-temporada, visando a estreia na Copa Paulista daqui a exatos 25 dias, contra o Taubaté. E visando essa preparação e ritmo, ontem a equipe realizou um jogo treino em Atibaia. E o nosso repórter, o João Delfino, ao lado do cinegrafista Luiz Big, eles vão trazer para você as informações sobre essa movimentação da Águia do Vale. Diz aí, João. Boa tarde, João. Boa tarde, meus amigos Vieira Júnior, Bruno Castilho e a você que acompanha a Hora do Esporte desta quarta-feira. Pois é, tô aqui na frente do Martins Pereira para a gente falar sobre o São José Esporte Clube, que entrou em campo pela primeira vez sob o comando do técnico Marcelo Marelli, ainda que não em uma partida oficial, né? Ontem o São José foi até Atibaia para enfrentar o São Bernardo Futebol Clube em um jogo treino. E as equipes não divulgam o resultado da partida, mas segundo informações do site jogandojuntos.com.br do repórter Valtencir Vicente, a partida terminou 1-0 para o São Bernardo, mas o São José teria feito um bom jogo e chegado com boas chances ao gol defendido pelo goleiro Vanderlei, que hoje defende as cores do São Bernardo, aquele Vanderlei que jogou no Santos, jogou no Grêmio, goleiro experiente. Para a gente ter uma noção do páreo duro que o São José enfrentou, o São Bernardo está na 6ª colocação da Série C, faz uma boa campanha, venceu o Caxias do Rio Grande do Sul no último fim de semana e também jogou a Série A1 deste ano. É um time que figurou pela Série A1, que figura pela Série A1 nas últimas temporadas, fez a 2ª melhor campanha no geral, então foi um adversário de alto nível que o São José enfrentou nesta sua primeira partida amistosa em preparação à Copa Paulista, que começa no mês de junho. Os clubes não divulgam o resultado, como eu disse, mas o que o São José divulgou foi que todos os jogadores disponíveis foram utilizados pelo treinador. 2 deles conversaram com o canal oficial do São José, foram eles o lateral direito Luiz Gustavo e o volante João Igor, e a gente traz a entrevista dos dois aqui no Hora do Esporte. Foi o nosso primeiro desafio, né? Nosso primeiro teste, a gente se saiu muito bem, fazendo tudo que o professor vem pedindo. Hoje a gente testou nossa intensidade, taticamente, suas bolas paradas, saída de jogo, pressão. Então a gente se saiu bem no jogo, né? Um destaque positivo pra gente. E é continuar trabalhando, né? Para na estreia contra o Taubaté a gente estar o mais preparado possível. E a gente sabe que o parâmetro de hoje foi muito alto, foi competitivo, foi bom. E isso é uma preparação muito boa pra gente. A gente gosta muito de estar em campo, de estar competindo, porque é isso que a gente vai enfrentar na Copa Paulista. Quem também falou foi o técnico Marcelo Marelli. E eu já destaco aqui que o professor gostou do que viu do time dentro de campo. Muito bom, muito satisfatório, um adversário extremamente qualificado, que joga a Série C, então a gente ficou muito feliz com o que a gente viu hoje aí, do desempenho dos atletas, da dedicação. Para o primeiro teste aí foi muito bom, assim, independente do que aconteceu em relação ao placar, a gente realmente gostou demais aí do jogo. Eu acho que aquilo que a gente treinou, assim, a gente tá conseguindo, os atletas estão conseguindo entender e conseguindo colocar em prática dentro do campo, isso que a gente conseguiu ver, né? Uma equipe organizada, uma equipe sabendo o que fazia com a bola, sem a bola, então a gente ficou muito feliz, conseguimos agredir bastante o time de São Bernardo, a gente sabe da dificuldade que seria o jogo e foi. Então a gente conseguiu agredir bastante, ficou bastante feliz.
Bom, hoje os jogadores do São José receberam folga. Eles se reapresentam amanhã para começar a preparação para o jogo treino contra a Portuguesa, que será realizado lá em São Paulo na semana que vem. Além deste jogo contra a Lusa, outros 2 amistosos já estão marcados, sem data definida, mas adversários definidos. Serão Paulista de Jundiaí e também o Água Santa. Para encerrar, Vieira, nesta semana a gente começou a ouvir um papo por aí de que a estreia do São José na Copa Paulista, o jogo que será contra o Taubaté aqui no Martins Pereira, que deve acontecer no domingo às 3 horas da tarde, começou um papo nessa semana de que esse jogo poderia ser adiantado para o sábado para atender o pedido do canal que tem os direitos de transmissão da Copa Paulista. Mas segundo o que a gente apurou, isso não deve acontecer. O jogo deve ser mantido para o domingo às 3 da tarde, a gente ainda não tem a confirmação desse horário, mas é o horário que o São José quer mandar os seus jogos dentro de casa. Então esse jogo não deve ser adiantado para o sábado, deve permanecer sim no domingo às 3 horas da tarde, dia 15 de junho, a estreia do São José na Copa Paulista, enfrentando o seu maior rival, enfrentando o Taubaté. Bom, isso é tudo por hoje, Vieira, são essas as informações. Eu volto com você e com o Bruno aí no estúdio. Achei que ele ia meter, isso é só, pessoal, né? Ia embora, mas não. Valeu, João. Obrigado lá na porta do Martins Pereira, atualizando as informações deste jogo treino do São José. E a diretoria anunciou, agora há pouquinho, a contratação da 19ª contratação para o elenco do São José, que agora soma 19 atletas entre remanescentes e contratados. Quem chegou é o atacante Luciano Oliveira, de 25 anos. Ele estava no Sertãozinho junto com o técnico Marcelo Marelli, onde conquistaram o título da Série A3. O Luciano também trabalhou com o técnico Marcelo Marelli em 2023 no Taquaritinga. Ele foi formado nas categorias de base do Atlético Tubarão de Santa Catarina, mas logo seguiu aí para o Atlético Mineiro, onde foi campeão estadual em 2019 e brasileiro sub-20 em 2020. No profissional da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, ele conquistou o título, o vice-campeonato com o Aimoré em 2023. Nova contratação de São José, a gente já tinha falado aqui dessas possibilidades de chegarem a São José, o Luciano agora confirmado, e ele, junto com os outros 18 atletas do São José, participaram do jogo treino ontem, Brunão. Mais um atacante, né? São José está repleto de atacante. Pro torcedor do São José que reclamou nos últimos 2 anos aí de atacante, que não tem atacante, que ninguém fazia gol, e enfim, o São José hoje está com um atacante para dar e vender. Mais um que chega também, que é conhecido, né, que já trabalhou com o Marcelo no Sertãozinho e também no Taquaritinga, então chega com essa credencial aí de ser também um homem de confiança do treinador, ele que já trouxe algumas peças que já trabalharam com ele, ou seja, de confiança, e aí foi recheando com alguns outros jogadores também, talvez por indicação do Sid Clay, ou a análise mesmo do staff do São José, né, do scout ali do São José, para essa Copa Paulista. E esses testes do São José são importantes, né? Por mais que seja o time reserva, talvez, do São Bernardo, que está disputando uma competição nacional, mas é um jeito do São José também se movimentar, né? Não jogando só contra o Sub-20, mas jogando contra outros times também, para testar, realmente, o Marcelo testar o que pode ser usado, qual formação que deve ser usada, qual formação o time se adapta melhor. Então, esses testes são importantes e o resultado um pouco importa, né? Sem dúvida alguma. Como a gente está no assunto do São José, deixa eu mandar um abraço acompanhando a gente, Brunão, pela internet lá em Curitiba. O Evaldo, que é da Águia, ele tem um Instagram muito bacana, chama Águia_DV. Ele faz umas montagens lá. Esse dia ele fez uma montagem com inteligência artificial do ônibus do São José, que é claro, é apenas uma montagem, mas várias pessoas vieram me perguntar: Vieira, esse é o ônibus do São José? É de verdade? Eu falei, não é o trabalho do Evaldo, que faz umas montagens muito bacanas. Hoje, aliás, ele fez um mini craque do nosso João Delfino, de batina e tudo. Eu vou mostrar aqui no programa qualquer hora, porque é sensacional o nosso coroinha de Jacareí, o nosso querido João Delfino, de batina. Então, Evaldo, grande abraço para você aí em Curitiba, parabéns pelo seu trabalho aí no Águia DV, tá certo? Brunão falou de atacantes, vamos ver aqui a relação de jogadores do São José, já incluindo o Luciano. Olha só, os atacantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atacantes tem a equipe do São José, totalizando 19, e eu falei que esses 19 participaram do jogo treino de ontem. Você está vendo aí a lista dos jogadores, né? Esses 19, e também, segundo informações do nosso querido Valtencir Vicente, participaram do jogo treino. Aqueles atletas que a gente já falou aqui, que podem ser futuros contratados do São José. Um deles era o Luciano, que foi anunciado hoje.
O goleiro Vinícius Fávero também participou do jogo treino, além de 3 zagueiros. O Enzo, o Tony Lucas, esses dois a gente falou aqui no programa sobre eles, e apareceu mais um, o Guilherme Cerqueira. Não sei se todos serão anunciados, vão ficar no São José, mas esses provavelmente estiveram no jogo treino ontem contra o São Bernardo. E agora, Brunão, sequência, Portuguesa, Água Santa e também Paulista de Jundiaí. Bons testes para o São José visando a estreia contra o Taubaté. Bons testes, né? A gente estava falando de zagueiro, né? Zagueiro, o São José está precisando ali. Aqui tem 3, né, fora da lista oficial. Porque tá meio capenga, né? Tem muito atacante, pouco zagueiro. E esses testes são importantes, né? Principalmente contra o Paulista também, que é um time que acabou de subir para a Série A3, né? Fez uma ótima campanha na Série A4, acabou de subir aí para a Série A3. Então é muito bacana esses testes aí para o São José que muito provavelmente vai chegar na ponta dos cascos aí para a Copa Paulista. Vamos torcer, vamos acompanhar e, claro, tendo mais informações da Águia do Vale, a gente traz para você, te atualiza aqui no nosso Hora do Esporte, que faz o último break do dia. Na volta, vamos falar de basquete feminino e futsal feminino. As duas equipes ganharam. Eu conto tudo para você na volta, não sai daí. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando de basquete. O time feminino do São José entrou em quadra ontem contra o Lanterna Maringá, fora de casa pela 5ª rodada do retorno da LBF, embalado por 2 vitórias consecutivas na competição. E o São José se impôs em quadra e venceu mais uma, dessa vez pelo placar de 83-63, e encostou de vez no G4 da LBF, com boas atuações da Manu Rios, mais uma vez, e a Mayra Holford. O São José venceu sem sustos as paranaenses, que continuam na lanterna da competição com apenas uma vitória em 16 jogos até aqui. O São José agora chega a 9 vitórias em 16 partidas e aparece na tabela de classificação com 60% de aproveitamento. São José fez aquilo que se esperava, Brunão. Pegou uma equipe mais fraca, que é o que mostra a tabela de classificação, se impôs e venceu a partida. Importantíssima vitória do São José, principalmente por ser fora de casa, né? O São José que teve algumas derrotas e alguns tropeços em casa, jogando em casa, mas fora de casa, importante pontuar, né? Não interessa se é contra o último, se for contra o primeiro, bacana, é o último, fez o dever de casa, mas enfim, é vitória do mesmo jeito. E é importante para o São José ficar cada vez mais, né? Como eu já falei na sexta-feira, ou na segunda-feira, ficar cada vez mais no grupo de classificação ali, no grupo que se classifica para os playoffs, né? Porque aí, mais para baixo fica um pouco embolado, e aí deixa os outros times se disputarem ali as 3, 4 vagas que ficam para baixo. Então o São José é importante ficar na 5ª colocação, se consolidando ali, é bacana, porque já consegue uma vaga nos playoffs. Sem dúvida alguma, o São José não passou os sustos, venceu os 3 primeiros quartos da partida e no último deu uma relaxada que é absolutamente normal. O Maringá tentou tirar aí a diferença, mas não foi não. Como eu disse, quem gosta de basquete gosta de números. Primeiro quarto vencido pelo São José, 17-13. Segundo, 26-9 para o São José, levou o jogo para o intervalo com 21 de vantagem, 43-22 para o São José. Terceiro quarto, nova vitória do São José por 28-23, levou o jogo para os últimos 10 minutos com vitória joseense de 71-45. Aí no último quarto, o Maringá deu uma respirada, venceu por 18-12, mas o placar final 83-63. Principais pontuadoras da partida pelo lado do São José: Manu Rios, 24 pontos, 5 rebotes e 8 assistências, seguido pela Mayra Holford, com 16 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, e a Jennifer Munhoz, com 11 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Pelo lado da equipe do Maringá, a Thay, 23 pontos e 17 rebotes. Isso mesmo, 23 pontos e 17 rebotes, mais 2 assistências. A Lorena, 16 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. E a Tainá, 8 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, as melhores da equipe paranaense. Classificação, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. São José permanece na 5ª posição com 60% de aproveitamento agora. São 15 jogos, 9 vitórias, 6 derrotas na competição. Se aproximou do Ourinhos. E Brunão, próxima rodada lá no ginásio Monstrinho, o Ourinhos recebe o São José. Confronto mais do que direto, Brunão. Aí é o confronto direto mesmo. Quem sabe o São José, se conseguir uma vitória, não sei se passa Ourinhos, mas se passar, e aí no final, né, São José acaba ficando na frente na 4ª colocação,
é bom também, porque daí decide a vaga em casa. Muito bem, sucesso para as meninas e, claro, a gente sempre vai trazer informações delas dentro desta Liga de Basquete Feminino, tá certo? Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, o São José Futsal Feminino estreou ontem no Campeonato Paulista com uma boa vitória sobre o São Carlos, no ginásio Milton Olaio Filho, pelo placar de 4-2. Os gols do São José foram marcados por Andressinha 3 vezes e a Paola. Os gols do São Carlos foram anotados por Rafa Machado e Gabi Salterelli. A gente não tem todos os gols, a gente tem algumas imagens aí do jogo, 2 gols da partida, um da Paola e o outro da Andressinha. O primeiro da Andressinha você já viu, depois você vai ver o da Paola na sequência. O Campeonato Paulista, Brunão, de 2025 é composto por 6 equipes, além do São José e São Carlos, estão também na disputa. Praia Grande, Guarulhos, Instituto Lins, que é lá de Taboão da Serra, e o Campos do Jordão, Brunão. O São José, se não me engano, jogou na final, né, do ano passado. Então, o São José, junto com o time de Taboão, o Instituto Lins também, aí rivalizando, sempre dominando o Campeonato Paulista. Parabéns para as meninas, né? E boa sorte aí nos próximos jogos. O futsal de São José com o Rodrigo Mogi sempre forte, sempre vindo bem. Parabéns para as meninas, belo trabalho. Próximo jogo do São José só no dia 31 contra o Barateiro de Santa Catarina, só que dessa vez é pela Liga Nacional, né? A Liga Feminina de Futsal, lá no ginásio do SESI, em Brusque, Santa Catarina. O Paulista tem muito mais jogo ainda para acontecer. E aí o São José precisa se recuperar também, porque na Liga Nacional está oscilando bastante, então precisa da vitória para enfim, subir na tabela, né? Nada melhor do que uma vitória contra as catarinenses na casa delas, tá certo? Brunão, vambora? Vambora. Tá na hora. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo. Te espero na sexta-feira pra gente fechar a semana com muita informação do esporte aqui de São José dos Campos. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Sexta-feira estaremos no mesmo horário, no mesmo canal. E é isso. Tchau. Valeu, valeu. Luizão, aquele abraço pra você, hein? Aquele abraço. Vai cair ou não vai cair, Luizão? Diz aí. Vai? Vai não, né? É um santista apaixonado. Grande abraço, Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe estaremos aqui na sexta-feira para te deixar bem informado sobre os assuntos da nossa cidade. Você fica agora com a programação da TV Câmara. De minha parte, grande abraço, fique com Deus. Até sexta. Tchau, tchau.